Fala pessoal, hoje nós vamos dar continuidade aos nossos vídeos sobre as leis de Newton. E nesse vídeo de hoje nós vamos falar sobre a segunda lei de Newton. Então, vamos lá. A segunda lei de Newton ela é conhecida como o princípio fundamental da dinâmica, ou lei da superposição das forças. E ela vai dizer o quê? Que a mudança do movimento é proporcional à força motora imprimida e é produzido na direção de linha reta na qual aquela força é aplicada. Logo, a força resultante ela é igual a massa vezes a aceleração, aonde Fr é a nossa força resultante, que ela é dada em Newton, a nossa massa é a massa do corpo em quilogramas e a nossa aceleração, metros por segundo. Essa é a nossa fórmula da segunda lei de Newton aqui. Essa é uma das fórmulas da segunda lei de Newton. De acordo com essa lei, quando um corpo sofre a ação de uma força resultante não nula, esse corpo ganhará uma aceleração na mesma direção e sentido da força resultante. Logo, pessoal, a gente pode concluir que a segunda lei de Newton, a aceleração obtida por um corpo ela é diretamente proporcional à força resultante aplicada sobre o corpo e também inversamente proporcional à massa, ou seja, à inércia desse corpo. Como a gente pode observar aqui, nesse primeiro exemplo nós temos um carro onde eu apliquei uma força e obtive uma aceleração. Quando eu tenho um novo veículo aplicando a mesma força, mais uma massa diferente, como eu posso observar aqui, uma massa maior, aplicando a mesma força, eu tive uma aceleração menor. E no terceiro exemplo, eu tenho um outro veículo aqui, mas eu apliquei a mesma força, mas a minha aceleração foi menor. Tá certo, pessoal? Isso acontece por quê? Porque como ela diz, ela vai dizer o quê? Que a aceleração obtida por um corpo ela é diretamente proporcional à força resultante, ou seja, quanto mais força resultante for aplicada num objeto, ela vai ganhar maior aceleração. Só que ela também ela é inversamente proporcional à massa desse corpo. Ou seja, se eu aplico a mesma força em objetos de massa diferente, essa aceleração ela vai modificar de acordo com a massa do objeto. Se eu ter uma massa menor, eu vou ter uma aceleração maior. Se eu ter uma massa maior, eu vou obter uma aceleração menor. A segunda lei de Newton, pessoal, ela também pode ser definida de uma outra forma, pois originalmente ela foi escrita de uma grandeza física chamada quantidade de movimento ou movimento linear. Logo, o que é que eu tenho, pessoal? Eu vou ter que a minha força resultante vai ser igual a quem? A minha quantidade de movimento dividido pelo meu intervalo de tempo. Essa aqui também é uma forma que eu posso expressar a segunda lei de Newton, a minha quantidade de movimento dividido pelo meu intervalo de tempo. E para a gente fixar um pouco melhor a segunda lei de Newton, a gente vai fazer um exercício. O que o exercício ele diz? Sobre um corpo de massa igual a 20 kg, atuam duas forças de mesma direção e sentidos opostos, que correspondem a 60 e 20 newtons. Determine a aceleração em que esse objeto movimenta-se. Letra A, 1 metro por segundo ao quadrado. Letra B, 2 metros por segundo ao quadrado. Letra C, 4 metros por segundo ao quadrado. Letra D, 6 metros por segundo ao quadrado. Letra E, 8 metros por segundo ao quadrado. Então, alguns dados importantes que a gente tem aqui, pessoal. Ele diz que a massa do corpo é igual a 20 kg.
e que existe duas forças que atuam na mesma direção, porém em sentidos opostos, que correspondem a 60 newtons e 20 newtons. E ele quer saber a aceleração desse objeto. Então vamos resolver essa questão. Ver a nossa resposta, pessoal. Então aqui eu tenho o meu objeto de 20 kg. A massa dele é 20 kg. Eu vou ter uma força 60 newtons e eu vou ter uma outra força de 20 newtons, ou seja, na mesma direção, mas em sentidos opostos. Então, a gente, para descobrir essa aceleração, primeiro a gente deve descobrir a força resultante. E como as forças que atuam sobre o corpo, eles possuem sentidos opostos, nós podemos determinar a força resultante por meio de uma subtração. Porque você sabe que a força resultante é a soma de todas as forças que atuam nesse corpo. Mas nesse caso são em sentidos diferentes. Então, para a gente saber a força resultante, a gente vai fazer uma subtração. Logo, a minha força resultante vai ser 60 newtons menos 20 newtons. Logo, a minha força resultante vai ser 40 newtons. Então, agora, por meio da segunda lei de Newton, a gente pode saber a aceleração desse objeto. E qual é a minha segunda lei de Newton? A fórmula força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Eu posso observar que eu tenho a minha força resultante, que eu descobri aqui, que foi de 40 newtons, e eu tenho a minha massa, que a questão me dá, que é 20 quilos. Então a gente vai substituir esses valores para nós encontrarmos a aceleração. Então, substituindo os valores, nós temos que 40 é igual a 20 vezes a aceleração. Logo, pessoal, a gente vai fazer o que? A gente vai deixar a aceleração sozinho lá da igualdade e passar o 20 para o outro lado. Como ele está multiplicando, ele vai passar dividindo. Logo, vamos ter que a minha aceleração vai ser igual a 40 dividido por 20. Portanto, fazendo essa divisão simples, 40 dividido por 20 vai ser igual a 2. Logo, a minha aceleração vai ser 2 metros por segundo ao quadrado. Portanto, a resposta correta é a letra B. Então, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje, o nosso vídeo. Se você gostou, se inscreva no canal. Um abraço, até a próxima. Valeu!